Celine Dion construiu uma das carreiras mais extraordinárias da música mundial. Mas sua trajetória nunca foi apenas sobre fama ou riqueza. Por trás das apresentações impecáveis, existia uma mulher marcada por perdas profundas, sacrifícios silenciosos e uma força emocional rara. Sua voz atravessou gerações porque carregava algo além da técnica, carregava verdade. Enquanto o mundo enxergava glamour, aplausos e sucesso, ela enfrentava dores físicas, luto e uma solidão que crescia nos bastidores. Sua história revela como a grandeza muitas vezes nasce da fragilidade e como algumas pessoas continuam brilhando mesmo quando tudo dentro delas parece desmoronar. Uma infância moldada pela escassez. Antes de conquistar estádios e emocionar milhões, Celine era apenas a filha mais nova de uma família simples do Quebec. Cresceu em uma casa cheia de música, mas vazia de conforto financeiro. Dormia em condições humildes e aprendeu desde cedo que cantar não era apenas diversão, mas uma maneira de sobreviver emocionalmente. Enquanto outras crianças aproveitavam a infância, ela passava horas ensaiando e ajudando a sustentar o sonho da família. Sua dedicação começou muito cedo. Ainda adolescente, gravou uma demo com a ajuda da mãe e do irmão. A fita chegou às mãos de René Angélil, produtor, que imediatamente percebeu o tamanho daquele talento. Ele acreditou tanto nela que hipotecou sua própria casa para financiar seu primeiro álbum. A partir dali, a menina tímida do interior começou a trilhar um caminho marcado por disciplina extrema, renúncias e uma determinação incomum para alguém tão jovem. O homem que acreditou antes do mundo, René Angélil, não foi apenas o empresário de Celine Dion. Ele se tornou a pessoa que enxergou nela algo que ninguém mais conseguia ver. Desde o início, ofereceu proteção, direção e confiança em uma indústria cruel e competitiva. A relação entre os dois nasceu da admiração e cresceu lentamente até se transformar em um amor profundo. Mesmo enfrentando julgamentos por causa da diferença de idade, eles permaneceram unidos. O casamento não representava luxo ou status, mas um compromisso emocional genuíno. René era o equilíbrio da vida de Celine, a pessoa que a mantinha segura enquanto o mundo exigia cada vez mais dela. Ao longo dos anos, construíram uma família sólida baseada em lealdade, cuidado e cumplicidade. Para Celine, cantar sobre amor nunca foi apenas interpretar uma letra. Ela vivia aquilo em sua própria história. René se tornou sua âncora emocional, o homem que permaneceu ao lado dela em cada vitória e também nos momentos mais difíceis. A voz que conquistou o mundo. Quando Celine decidiu cantar em inglês, muitos acreditavam que ela fracassaria. Seu sotaque era constantemente criticado e havia dúvidas sobre seu espaço no mercado internacional. Mesmo assim, ela persistiu. Trabalhou obsessivamente sua pronúncia e deixou que sua emoção superasse qualquer barreira linguística. O sucesso veio rapidamente. Suas canções começaram a dominar rádios, trilhas sonoras e premiações. Com Beauty and the Beast, emocionou famílias no mundo inteiro. Depois, My Heart Will Go On transformou sua voz em um fenômeno global. A música se tornou símbolo de amor, perda e memória afetiva para milhões de pessoas. Mas enquanto o público celebrava sua ascensão, o peso da perfeição começava a cobrar um preço alto. A rotina de turnês, entrevistas e apresentações constantes consumia suas energias. Atrás dos figurinos luxuosos e dos sorrisos impecáveis, havia uma mulher exausta, tentando manter tudo funcionando sem demonstrar fraqueza.
O preço invisível da fama. A residência em Las Vegas consolidou Celine Dion como um dos maiores nomes da história do entretenimento. Seus shows movimentaram milhões e redefiniram o conceito de apresentações fixas na cidade. Para os fãs, cada espetáculo parecia grandioso e perfeito. Para ela, no entanto, tudo exigia um esforço gigantesco. Com o passar do tempo, o desgaste físico começou a aumentar. A pressão para continuar performando mesmo em meio ao cansaço se tornou parte da rotina. Ela enfrentava dores, problemas vocais e uma fadiga intensa sem permitir que isso aparecesse publicamente. Apesar da fortuna acumulada, Celine nunca demonstrou interesse em ostentar riqueza como objetivo principal. Sua conexão com o público sempre esteve ligada à emoção. O que realmente importava para ela era o impacto de suas músicas na vida das pessoas. Cada canção era entregue como uma confissão pessoal, algo profundamente íntimo, transformado em arte. O luto que mudou tudo. A morte de René Angélio representou uma ruptura devastadora em sua vida. Depois de anos lutando contra o câncer, ele faleceu em 2016, deixando um vazio impossível de preencher. Para Celine, não era apenas a perda do marido, mas da pessoa que havia construído toda a trajetória ao seu lado. A dor ficou ainda mais cruel porque, apenas 2 dias depois, seu irmão Daniel também morreu vítima de câncer. Em menos de uma semana, ela precisou enfrentar 2 funerais e lidar com perdas que atingiam tanto seu passado quanto seu presente. Mesmo profundamente abalada, ela continuou tentando se manter firme pelos filhos e pela memória daqueles que amava. Sua dor nunca foi transformada em espetáculo público. Em vez disso, passou a aparecer discretamente em cada apresentação, em cada pausa silenciosa e em cada emoção contida durante as músicas. As feridas silenciosas da família. Muito antes dessas perdas, Celine já conhecia o sofrimento de perto. Sua sobrinha Karine morreu ainda jovem após lutar contra a fibrose cística. A relação entre as duas era extremamente próxima, e a cantora acompanhou de perto o sofrimento da menina. Foi dessa dor que nasceu Vole, uma das músicas mais emocionantes de sua carreira. A canção não surgiu para as paradas de sucesso, mas como uma despedida íntima, quase uma oração transformada em melodia. Cada verso carregava a delicadeza de alguém tentando aceitar uma perda impossível. Ao longo da vida, Celine aprendeu que algumas dores não desaparecem. Elas apenas encontram novos lugares para existir. Muitas vezes, o luto se escondia em pequenos silêncios, em notas suaves ou em momentos discretos longe dos holofotes. A maternidade como uma batalha. Embora tenha alcançado praticamente tudo na carreira, Celine enfrentou enormes dificuldades para realizar o sonho de ser mãe. As tentativas frustradas, os tratamentos de fertilidade e os procedimentos médicos exigiram dela uma resistência emocional enorme. O nascimento de René Charles foi vivido como um milagre depois de anos de luta. Mais tarde, vieram os gêmeos Nelson e Ed, também após processos delicados e emocionalmente desgastantes. Cada gravidez carregava esperança, medo e exaustão. Depois da morte de René, ela precisou assumir sozinha a responsabilidade emocional da família. Mesmo enfrentando luto e problemas de saúde, continuou tentando ser o ponto de equilíbrio dos filhos. Sua maternidade nunca foi construída sobre perfeição, mas sobre perseverança. Ela lutou pela família com a mesma intensidade com que lutou pela música, a doença que silenciou os palcos. Durante muitos anos, Celine tentou esconder os sinais de que algo estava errado com seu corpo. Espasmos musculares, dores intensas e dificuldades vocais começaram a afetar sua rotina. Inicialmente, tudo parecia controlável,
mas a situação foi piorando progressivamente. Em 2022, revelou ao mundo o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica rara e extremamente debilitante. O anúncio chocou fãs no mundo inteiro. Pela primeira vez, o público enxergou não a estrela invencível, mas uma mulher vulnerável, tentando sobreviver à própria limitação física. Mesmo afastada dos palcos, ela continua lutando diariamente para preservar sua qualidade de vida. Terapias, tratamentos e exercícios passaram a fazer parte de sua rotina. Ainda assim, sua força emocional permanece intacta. Mesmo quando o corpo falha, ela demonstra uma coragem que inspira pessoas muito além da música. O adeus, a mulher que lhe deu voz. A morte de sua mãe, Thérèse Dion, em 2020, representou outro golpe profundo. Mais do que uma figura materna, ela havia sido a primeira pessoa a acreditar no talento de Céline. Foi quem incentivou seus primeiros passos na música e permaneceu ao lado dela antes mesmo da fama existir. Perder essa presença significou perder parte de suas raízes emocionais. Ainda assim, Céline enfrentou a dor da maneira que sempre conheceu, cantando. Mesmo fragilizada, continuou honrando a memória da mãe através da música e da postura serena que aprendeu dentro de casa. A ligação entre as duas ultrapassava a admiração. Era um vínculo construído sobre fé, simplicidade e amor incondicional. A ausência de sua mãe aprofundou ainda mais o sentimento de solidão que passou a acompanhar os últimos anos de sua vida. Um legado que vai além da música. Hoje, Céline Dion vive de forma mais reservada, longe da intensidade das grandes turnês. Sua prioridade passou a ser a saúde, os filhos e a busca por equilíbrio emocional. Embora sua presença pública tenha diminuído, sua influência continua imensa. Seu legado não se resume aos recordes ou à fortuna acumulada. Ele vive nas pessoas que encontraram conforto em suas músicas durante momentos difíceis. Vive nas histórias de fãs que sentiram esperança através de suas canções. Vive na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Céline se transformou em símbolo de resistência humana. Sua trajetória mostra que verdadeira grandeza não está apenas no sucesso, mas na capacidade de continuar amando, lutando e permanecendo de pé, apesar da dor. Sua voz talvez já não alcance as notas de antes, mas sua história continua ecoando com uma força impossível de silenciar.